Boa noite, amados irmãos. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus perdoe sobre as nossas vidas, porque a graça, a misericórdia e o amor de Deus é infinita. Não tem fim, são abundantes e faz parte da nossa vida, né? É nisso que nós nos fortalecemos, nos vivemos, é diante dessa força que Deus nos dá que nós caminhamos, e caminhamos pela fé. Gostaria nessa noite de meditar com os irmãos e retratar um pouco daquilo que Pedro disse aos irmãos da igreja ou às igrejas que estavam na Ásia, E Pedro pôde lembrar dos irmãos a alegria da salvação, a fé, a esperança. Pôde lembrar a eles, que embora passando por adversidade, eles tinham uma firme esperança na ressurreição de Cristo, assim como Cristo ressuscitou. Eles também iriam ressuscitar para viver um momento de paz, alegria, de gozo e de satisfação. Vamos lá em 1 Pedro, lá no capítulo 1, vamos ler do versículo 1, o versículo 3, até o versículo 9 e ponderar esses versículos dentro daquilo que Pedro disse. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Primeiramente, Pedro aqui, ele fala bendito. Quando ele diz bendito, ele está dizendo engrandecido, exaltado e louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que segundo, conforme a sua grande misericórdia, a sua imensa, abundante, intensa, infinita, profunda e enorme misericórdia, graça, amor e compaixão, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós somos gerados por Deus novamente em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11 até o versículo 13, diz que veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus, o qual não nasceu do sangue e nem da vontade da carne, mas simplesmente da vontade de Deus. Que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Pedro ele diz que nos gerou de novo, novamente, nós nascemos de novo, assim como Jesus ensinou a Nicodemos, de tudo aquilo que faz parte da vida do ser humano. O mais importante, o necessário, é ele nascer de novo. E o novo nascimento só se dá por meio de Cristo. Então ele fala que nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma esperança existente, real, viver uma expectativa, aguardando, crendo, confiando, tendo fé naquilo que é real, que é existente, naquilo que realmente vai acontecer, que é o quê? Que é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Isso já aconteceu. Jesus Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim como Cristo, nós também um dia iremos ressuscitar para viver em paz, de maneira eterna, com Deus e com Cristo. No versículo 4 ele diz, para uma herança incorruptível e incontaminável. É os bens, é o patrimônio, é o galardão, é a herança que nós recebemos de Deus por meio de Cristo. Incorruptível, incontaminável, quer dizer, imaculada, pura, santa, sem pecado, sem mácula, sem mancha. E o interessante é que ele diz aqui, que não se pode murchar,
não se deve ou não se pode envelhecer, não vai acabar, definhar, morrer, né? Mas simplesmente ela está guardada no céu para vós. Isso Pedro dizendo aos irmãos da igreja na Ásia. Isso é o que a palavra de Deus nos diz nesse momento, que está guardada, reservada, mantida, nos esperando nos céus, né? Então, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Pedro disse que estava guardado para eles. Neste momento, lendo a palavra de Deus, podemos também ter a plena certeza que está guardado também para nós. Mas por quê? Versículo 5, que mediante a fé, conforme, por meio, através da fé, né? Estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. Mediante, conforme, por meio, através da fé, que nós estamos guardados, que nós estamos protegidos, que nós estamos conservados, que nós estamos preservados, abrigados, fortalecidos, amparados, sustentados. E quando ele fala na virtude de Deus, é no poder de Deus, na ação de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos crentes, sobre a vida daquele que já depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Simplesmente para quê? Para a salvação, já prestes para se revelar no último dia, para que possa haver livramento, liberdade, que já está prestes, né, está próximo a se revelar. Poderemos ver, poderemos saber, e aqui ele fala no último tempo, ou quer dizer, na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai se revelar verdadeiramente ao mundo. Todo mundo vai ver Jesus, mas uns vão ver e vão se alegrar. Muitos vão ver e vão se regozijar, se satisfazer, vão estar contentes, porque na vida do cristão a volta de Jesus vai ser um momento de maior alegria que existe na face da terra. Mas para aqueles que estão sem Cristo, vai ser um dia de grande sofrimento, agonia, choro, lamento e dor. Então ele diz aqui, né, em quem vós grandemente vos alegrais. Em que vós grandemente vos alegrais, que é o versículo 6. De maneira abundante, intensa, profunda, nós devemos nos alegrar. Nós devemos estar contentes, felizes, alegres, regozijantes. Possa haver imensa satisfação em nossas vidas, porque ele diz assim, olha, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, né? Ainda que nós estejamos alegres. Ele diz que nesse presente momento ou em determinados momentos importa, né? Resulta, implica, pode acarretar de nós estarmos tristes. E é necessário, é preciso que haja esses momentos, situações de adversidade na vida do cristão. Porque ele fala ainda que agora importa, que sendo necessário, né, seja preciso, é inevitável que nós podemos nos encontrar, se achar, sentimos, ficar ou permanecer, se manter triste por causa de adversidades. Então ele diz, importa se necessário que sejais um pouco contristados. A tristeza na vida do cristão, ela não é duradoura, ela é breve, né? Ela tem e caminha por pouco tempo, mas ele diz, né, por várias tentações, por várias situações de adversidades, muitas tribulações, provações, problemas, tribulações, passando por privações de nossas vidas, dificuldades, mas diz que na vida do cristão isso acontece de maneira breve, por pouco tempo.
Porque no versículo 7 ele diz: para que a prova da vossa fé, a evidência, a comprovação da fé, daquilo que o cristão crê, naquilo que o crente acredita, naquele em quem ele confia. Ele fala que a prova, a evidência, a comprovação, a confirmação, seguida de um testemunho e a manifestação da nossa fé. Para que a prova da vossa fé muito mais preciosa, muito mais excelente, maravilhosa, rica, rara, valiosa, importante como um ouro, né? Muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. O ouro que de certa maneira ele diante do fogo ele se desfaz, ele se acaba, ele se consome e ele acaba não resistindo à força, né, e o poder que o fogo traz sobre ele. Então ele diz assim que para que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvor, honra e glória. No dia da manifestação, da aparição, do surgimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 8 ele diz: ao qual não o havendo visto, amais, na qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável. Hebreus 11, versículo 1. Que fala da nossa fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, aguardamos, né? Mas também é a prova daquilo que nós não estamos vendo. E aqui Pedro ele fala aos irmãos, né? Ao qual não havendo visto, eles não tinham visto Jesus, mas amavam a Jesus. Eles tinham um grande amor por Jesus, no qual não o vendo agora, naquele presente momento, eles não estavam vendo Jesus, mas crendo. Eles criam, confiavam, acreditavam, depositavam a sua fé em Jesus, né? E se alegravam, se satisfaziam, se regozijavam, estavam felizes, contentes, mesmo com alguns momentos de adversidades na vida deles. Se alegravam com o gozo inefável, um gozo sublime, excelso, magnífico, um gozo extraordinário, incompreensível aos olhos humanos, um gozo divino que vem da parte de Deus. Alegria da salvação, alegria da esperança, alegria de estar aguardando a nossa consolação, a nossa redenção, alegria de estar aguardando, de estarmos, irmãos, como Apocalipse diz, que nós vamos estar no lugar aonde não há choro, aonde não há tristeza, aonde não há dor. A única coisa que vai haver é adoração eterna a Deus, alegria, satisfação. Vamos reencontrar os nossos entes queridos, parentes, amigos, colegas que partiram com Cristo. Um dia iremos reencontrar com cada um deles, iremos nos alegrar em adorar ao Senhor. Por isso ele diz: ao qual não vendo, havendo vistos, amais. No qual não vendo agora, mas crendo que um dia ele vai voltar, vos alegreis com gozo inevitável, inefável, e glorioso. O versículo 9 para nós concluirmos: alcançando o fim da vossa fé. O fim, o desfecho, o término da nossa fé, daquilo em que nós acreditamos. Como Paulo diz: eu sei bem em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar o meu bem, para guardar o meu galardão até aquele dia. Paulo, quando foi chamado para se aproximar da morte, ele diz, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia.
o Senhor, irmão, tem bênçãos para nos dar. Não somente neste mundo do qual nós já desfrutamos e ainda iremos desfrutar de muitas e muitas bênçãos do Senhor, mas existe uma bênção maior, muito mais preciosa do que o ouro. Essa bênção é a salvação. Essa bênção é uma vida eterna de gozo e de paz, aonde não vai haver doenças, aonde não vai haver perseguição, aonde não vai haver dor, aonde não vai haver choro. E isso Pedro relembra aos irmãos. E isso é importante nós podemos lermos, meditarmos e sabemos, irmãos, que nós não somos enganados pelo mundo. O mundo não pode nos persuadir, nos enganar, mesmo que ainda nos tragam benefícios que nos façam viver bem, mas viver bem é saber e ter a certeza da vossa salvação. Então, no versículo 9 ele diz, alcançando o fim da vossa fé. E qual é o fim da nossa fé? Aonde termina a nossa fé? Ele diz, a salvação das almas, ou a salvação da nossa vida, a vida eterna. Que nós possamos, irmãos, não nos esquecermos de tudo aquilo que Jesus disse, que Jesus ensinou, de tudo aquilo que os apóstolos também ensinaram por meio do Espírito Santo de Deus. Porque lá em Atos ele disse, Pedro disse que aqueles que se convertiam, eles eram acrescentados à igreja. E uma das palavras de Pedro era que eles seguiam a doutrina dos apóstolos. As palavras que os apóstolos ensinavam, mas eles ensinaram e falaram aquilo que aprenderam com Jesus. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus continue conosco e nós possamos aproveitar, irmãos, e também passar para outros que não têm certeza da salvação, não têm alegria da salvação, não sabe para onde vai, simplesmente vive enganado e enganando, dizendo as palavras erradas, sem sentido, sem significado, que até mesmo nós crescemos e ainda ouvimos alguém dizer, Deus o tenha em um bom lugar, Deus o guarde, Deus o preserve, Está lá no céu sorrindo, sem Cristo, irmãos. Isso é muita mentira. Deus abençoe a cada um de vocês, lhes dê aí um começo de final de semana e até domingo, se Deus quiser. Amém?